Muito bem, após termos visto uma descrição das 10 reações que compõem a via glicolítica, agora nós vamos conversar sobre os pontos de regulação dessa via. Ou seja, vamos entender como o fluxo de reagentes, de matéria, através desse conjunto de reações, é controlado em diferentes situações. Como nós tínhamos conversado anteriormente, nós temos 3 reações dentre aquelas 10 que compõem a via glicolítica. Temos 3, que é a número 1, a 3 e a 10, que tem uma variação de energia livre claramente negativa, indicando que são reações irreversíveis, ou seja, estão fortemente deslocadas no sentido de formação do produto. Portanto, essas 3 reações, elas determinam conjuntamente um direcionamento dos reagentes na direção da formação do produto final da via. Irreversivelmente direcionam no sentido desses produtos, desse produto final. Portanto, essas 3 reações, 1, 3 e 10, que são catalisadas pela hexoquinase, pela fosfofrutoquinase 1 e pela piruvatoquinase, são reações que são pontos importantes de controle da velocidade da via glicolítica como um todo, regulando a atividade das enzimas que catalisam essas 3 reações. É possível regular o fluxo de reagentes através dessa via. Uma maior atividade enzimática significa uma maior velocidade de conversão de substrato em produto, portanto, uma maior velocidade através de matéria, de reagentes, através da via glicolítica. Uma menor velocidade, uma menor atividade enzimática significa menores velocidades. Portanto, uma via que, como um todo, tem um fluxo menor de reagentes se direcionando a produtos. Então, agora, nós vamos olhar cada uma dessas 3 reações, entendendo como que moléculas podem regular, quais moléculas podem regular a atividade dessas 3 enzimas, hexoquinase, fosfofrutoquinase 1 e piruvatoquinase. Então, o primeiro ponto de regulação, a atividade, a reação catalisada pela hexoquinase. Então, essa é a reação que vai de glicose a glicose 6-fosfato com o consumo de uma molécula de ATP. E o primeiro ponto de regulação da atividade dessa enzima que nós podemos destacar é que o produto da reação, que é a glicose 6-fosfato, inibe a atividade dessa enzima. Então, é um caso claro de uma retroalimentação negativa, uma inibição pelo produto. Então, se acumula-se esse produto no interior da via, acumula-se esse produto, ele leva à inibição dessa enzima, diminuindo a sua produção. Então, é uma maneira de controlar o fluxo aí através da via. Notem que células como as hemácias, os neurônios, células musculares, dispõem dessa enzima chamada hexoquinase 1, enquanto que as células do fígado possuem uma outra isoforma dessa enzima, que catalisa a mesma reação, recebe um nome também diferenciado, glicoquinase, trata-se da mesma reação, mas uma outra isoforma da enzima. Essas ocorrem nas células do fígado, nos hepatócitos. Percebam que elas têm uma diferença de afinidade. A enzima do fígado tem um Km muito maior, o que indica que ela tem uma afinidade pelo substrato muito menor. Então, aqui nós temos uma regulação da via comparativamente nesses diferentes tipos de célula, por exemplo, hemácias, neurônios, em comparação com as células do fígado, uma regulação do
comprometimento do uso de glicose através da diferença de afinidade dessas enzimas. Notem, por exemplo, que nessa concentração aqui em torno de 5 milimolar, que está na faixa de uma glicemia basal, a atividade promovida pela enzima encontrada no fígado, que é a glucoquinase, então, nessa concentração de substrato, a atividade é muito menor do que aquela que nós encontramos através da reação catalisada pela exoquinase 1. Mostrando que, nessa situação de uma glicemia basal mais baixa, as células do fígado deixam de se comprometer usando a glicose e disponibilizando, permitindo que a glicose que está em circulação seja utilizada por células que são preponderantemente dependentes de glicose para produção de ATP, através do seu metabolismo, que são, por exemplo, as células dos neurônios, as células vermelhas do sangue e as hemácias, onde a enzima tem um km menor, uma afinidade maior pelo substrato. Então, a ocorrência da via glicolítica nesses conjuntos de célula que eu citei, sendo determinada, modulada pela afinidade da enzima pelo seu substrato. E também indicando aí uma integração entre esses diferentes tecidos, notando que o fígado, em situações de baixa glicemia, irá disponibilizar a glicose para os outros tipos celulares, ao invés de utilizá-la. Notem ainda que, na presença do hormônio insulina, que é liberado quando a glicemia é alta, as células do fígado vão produzir a enzima glicoquinase. Então, nós temos uma regulação aqui em um outro nível. Então, em alta glicemia, agora, as células do fígado irão se comprometer no uso de glicose, porque em alta glicemia, mesmo com a baixa afinidade, elas passarão a ter essa enzima passará a ter uma maior atividade, então teremos uma velocidade maior nessa reação, e além disso, a liberação desse hormônio pelo pâncreas irá induzir as células do fígado a produzirem a glicoquinase. Além disso, a glicoquinase não é inibida por esse produto. Então, em situações de alta glicemia, nessa situação, o fígado irá se comprometer na utilização da glicose ao longo de suas vias metabólicas. Em baixa glicemia, nós vemos essa regulação influenciada pela diferença de afinidade pelo substrato. A glicose ficará disponível aos tecidos, aos tipos celulares que são mais dependentes de glicose para o seu metabolismo. O próximo ponto de regulação da via glicolítica é a reação número 3, que é aquela catalisada pela fosfofrutoquinase 1. Essa é uma etapa, uma reação realmente que mostra, uma reação irreversível, como eu havia comentado, e que mostra, determina um comprometimento da molécula de glicose realmente com uma metabolização através da via glicolítica. Essa é a reação catalisada pela fosfofrutoquinase 1, é aquela que vai de frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bisfosfato. Depende também do substrato, naturalmente, ATP. Essa reação, a atividade dessa enzima, essa reação catalisada por essa enzima, tem alguns reguladores alostéricos, ativadores alostéricos e inibidores alostéricos. O mecanismo de regulação alostérica vai ser resumido em um vídeo à parte. Então, mecanismo molecular.
Por hora, nós ficaremos com a ideia que nós temos moléculas que podem converter a enzima numa forma mais ativa, que são os ativadores alostéricos, em verde aqui, e moléculas que podem levar a enzima a uma conformação menos ativa, que são os inibidores alostéricos, em vermelho, marcados aqui. Então, vamos começar entendendo a ação dos inibidores alostéricos. Então, vamos começar pelo ATP, ele é um substrato da enzima, mas também age modulando a atividade da fosfofrutoquinase 1. Então, em situações em que a célula está com uma alta reserva de ATP, uma alta concentração, uma grande quantidade de ATP presente na célula, ou seja, ela está, digamos, abastecida em termos de energia, essa molécula, tendo se acumulado na célula, ela leva a inibição, a redução da atividade da fosfofrutoquinase 1. Faz sentido esse raciocínio. A via glicolítica, um fluxo de glicose se convertendo até a piruvato, levando à formação de ATP. Mais adiante, piruvato, em condições aeróbicas, irá levar à formação de mais ATP adiante em outras vias. Portanto, em situações em que ATP se acumulou, é como se nós tivéssemos uma retroalimentação, desligando essa reação da via glicolítica, diminuindo a sua velocidade, levando, então, uma redução da formação do ATP ao longo da via glicolítica e das vias metabólicas que estão adiante e que consomem o piruvato, que é o seu produto final. Então, aqui, em baixa concentração de ATP, a fosfofrutoquinase 1, para a mesma concentração do substrato, exibe uma maior atividade do que em alta concentração de ATP. Então, inibição alostérica. Na presença da mesma concentração de substrato, uma menor velocidade. Então, esse é um mecanismo de regulação alostérica pelo ATP, atuando como um inibidor alostérico. Agora, a molécula AMP, que é uma forma do ATP em que foram perdidas, rompidas, clivadas, duas ligações fosfodiester. Então, quando há consumo do ATP, vai se acumular a forma AMP, então ATP vai a ADP e depois a AMP. Então, a célula consumindo ATP verá um aumento na concentração de AMP e essa molécula atuará como um ativador alostérico da fosfofrutoquinase 1, levando a um aumento da velocidade dessa reação, levando à formação de ATP pela via glicolítica e formação de piruvato, que irá gerar mais ATP adiante. Então, a situação de baixa reserva energética, essa molécula está sinalizando para ativação, para aumento de fluxo através da via glicolítica, de glicose através da via glicolítica. Então, o balanço ATP-AMP, em última instância, um balanço energético aí da célula, regulando o fluxo, regulando a velocidade através da via glicolítica, através desse ponto de regulação, a fosfofrutoquinase 1. Um outro inibidor alostérico que nós temos dessa enzima é o citrato. O citrato é uma molécula formada a partir do piruvato numa via metabólica que está adiante do piruvato, ciclo de Krebs, que vai envolver a formação de ATP, como eu já havia comentado. Portanto, aqui nós temos uma situação clara em que, à medida que nós temos acúmulo de piruvato, acúmulo de citrato, portanto, ou seja, a célula está acumulando esses metabólitos que geram ATP, é a mesma lógica do ATP, nós temos uma sinalização, se essas moléculas se acumulam, nós temos uma sinalização
para diminuir a velocidade da via glicolítica, uma retroalimentação negativa, análoga à situação do ATP. E, portanto, o citrato que se acumulou, indicando que a célula está acumulando energia, leva a sinalização para que a via glicolítica tenha a sua velocidade diminuída. Então, esses são alguns dos moduladores alostéricos da fosfofrutoquinase 1. Um outro modulador alostérico, e aquele mais importante da fosfofrutoquinase 1, é uma molécula chamada frutose 2,6-bisfosfato. E esse é o principal modulador alostérico dessa enzima. Essa molécula é uma ativadora alostérica da fosfofrutoquinase 1. Pela simbologia que está sendo usada, um ativador alostérico, e em verde indicando isso. Notem aqui pela figura que a concentração de substrato que leva a metade da máxima velocidade da reação catalisada pela fosfofrutoquinase 1, então a concentração do substrato que leva a esse valor de velocidade, na ausência de frutose 2,6-bisfosfato, ela é quase que 100 vezes maior do que na presença de frutose 2,6-bisfosfato. Então, a presença desse ativador alostérico leva a um aumento de quase 100 vezes na afinidade dessa enzima pelo seu substrato, a frutose 6-fosfato. Então, um ativador alostérico aumentando enormemente a afinidade da enzima pelo seu substrato, aumentando, portanto, a velocidade da reação nessa direção dos produtos. Vejam, essa concentração do substrato, por exemplo, a velocidade aqui é muito maior do que na ausência desse ativador alostérico. Vamos entender como se forma esse modulador alostérico positivo, esse ativador. Então, aqui nós mantemos a reação catalisada pela fosfofrutoquinase 1, que eu estava comentando, e notem que a frutose 2,6-bisfosfato é gerada numa reação catalisada por uma outra fosfofrutoquinase, que é uma isoforma, uma outra forma dessa enzima, que é a número 2, uma outra molécula, fosfofrutoquinase 2. Ela usa frutose 6-fosfato e ATP para a formação da frutose 2,6-bisfosfato. Então, essa reação ocorre, formam-se muito poucas dessas moléculas da célula, porque ela é somente necessária para a modulação da atividade da fosfofrutoquinase 1. Ela não é um metabólito que faz parte da via glicolítica, do fluxo de matéria através da via glicolítica. Ela é um modulador alostérico. Então, poucas moléculas são formadas. Notem que a regulação da atividade da fosfofrutoquinase 2, a regulação alostérica, ela é muito parecida aqui com a da fosfofrutoquinase 1. Baixa carga energética, digamos assim, presença de alta concentração de AMP, sinaliza para a formação de frutose 2,6-bisfosfato. Então, pouca energia, pouco ATP, muito AMP, leva à formação, regulação alostérica, formação dessa molécula ativadora que aumenta a atividade da fosfofrutoquinase 1, a velocidade através da via glicolítica para levar à formação de ATP. Citrato é um ativador alostérico, um modulador alostérico negativo, um inibidor alostérico, e a lógica é a mesma que nós vimos na situação da fosfofrutoquinase 1. Um acúmulo de citrato indica que a célula está abastecida, está com acúmulo de ATP e, portanto, o citrato que está diante do piruvato vai se acumular e sinalizar para
redução da velocidade da via glicolítica e, portanto, ele irá reduzir a atividade da fosforotuquinase 2, diminuindo a formação desse modulador alostérico importante aqui. Então, é uma informação redundante para que se desligue essa fluxo, se reduza esse fluxo de matéria através da via glicolítica. Notem que a frutose 2,6-bisfosfato pode ser decomposta, a frutose 6-fosfato, pela presença de uma outra enzima, que é uma fosfatase. Então, essa molécula, poucas unidades dela formada. Então, por exemplo, na situação que temos o citrato presente, diminuindo a velocidade dessa reação, nós temos essa fosfatase que está ativa, removendo esse fosfato e, portanto, diminuindo a concentração intracelular desse componente, diminuindo a velocidade dessa reação. Notem que essa fosfatase, ela tem um modulador alostérico positivo, que é o fosfoenol piruvato. O fosfoenol piruvato é o substrato da última reação da via glicolítica, da reação 10. Então, aqui, novamente, se piruvato está se acumulando, nós teremos um acúmulo também do substrato dessa última etapa, que é o fosfoenol piruvato. Isso indica que a via glicolítica a célula está começando a acumular os intermediários da via glicolítica. Então, esse que é uma das moléculas finais da via, sinaliza para que esse ativador alostérico seja decomposto e, portanto, diminua a velocidade de um dos primeiros passos, terceiro, da via. Então, é um dos componentes finais da via, fosfoenol piruvato, que se acumula, sinalizando para desligar uma das etapas iniciais. Então, uma retroalimentação negativa, sinalizando para diminuir esse componente, que era um ativador alostérico positivo. Ainda há um outro nível de regulação, além da modulação alostérica, que envolve a modificação covalente dessas enzimas. Modificação covalente através de fosforilação. E essa modificação, ligação de um grupo fosfato na enzima, fosfofrutoquinase 2, por exemplo, ela é disparada pela presença de hormônios. Então, essa modificação covalente, fosforilação ou desfosforilação, alterando a atividade dessas enzimas, é disparada pela presença de hormônios. Então, é uma sinalização global dentro do organismo. Essa sinalização envolve uma série de etapas moleculares que culminam a partir do hormônio insulina ou glucagon, que culmina com a fosforilação ou desfosforilação dessas enzimas, e essa série de etapas moleculares vão ser abordadas em uma aula, em um vídeo à parte. Por ora, o que nós temos de informação e devemos ficar aqui na regulação da via glicolítica é que em células do fígado, em alta glicemia, a presença de insulina vai levar à ativação da fosfofrutoquinase 2. Nós já havíamos visto anteriormente que em alta glicemia a insulina ativava nas células do fígado a reação da exoquinase. Agora aqui nós vemos repetido isso, esse estímulo à via glicolítica, através da ativação da fosfofrutoquinase 2, formação desse ativador alostérico. Em situação de baixa glicemia, é liberado o hormônio glucagon, que através de uma série de mecanismos moleculares nas células do fígado irá ativar essa enzima, essa fosfatase, levando à diminuição da concentração desse ativador alostérico
e diminuição da via glicolítica. Então, é uma repetição daquela sinalização da reação número 1 da via glicolítica, em que em alta glicemia nós tínhamos uma velocidade maior naquela via, em células do fígado, e em baixa glicemia, uma baixa velocidade naquela reação. Isso se repete aqui, mostrando mais uma vez que em baixa glicemia, as células do fígado manterão ou disponibilizarão, deixarão a glicose disponível para utilização em células de outros tecidos que são mais dependentes de glicose. O último ponto de regulação da via glicolítica, a última reação, a reação número 10, catalisado pela piruvato quinase. Temos o fosfenol piruvato sendo convertido a piruvato com a formação de ATP. Essa enzima está submetida à regulação alostérica, e nós temos um inibidor alostérico, o ATP, e um ativador alostérico, a frutose 1,6-bisfosfato. Esse é um produto da reação número 3, que nós acabamos de discutir. Notem, então, que se nós temos um aumento da produção desse metabólito, ele sinaliza adiante das reações que estão ao final da via, para que aumente a velocidade através da via, para que o aumento desse metabólico seja levado, de fato, até o produto final. Tem um fluxo até o produto final, que é o piruvato. A inibição pelo ATP segue aquela mesma lógica já comentada anteriormente. A célula está com uma boa reserva energética, uma boa concentração de ATP, alta concentração de ATP, então ela sinaliza alostericamente para que diminua a atividade dessa enzima e, portanto, reduza a velocidade através da via glicolítica, portanto, diminuindo a formação de ATP e piruvato, que irá levar à formação de ATP em vias metabólicas que estão adiante. Nós temos ainda aqui também a regulação hormonal, novamente presente nas células do fígado, em que insulina vai levar a uma cadeia de mecanismos, uma cadeia de eventos moleculares que vão ativar a piruvato quinase. Então, é a mesma lógica. Alta glicemia vai sinalizar em vários pontos, temos visto no ponto 3, agora, e vamos novamente ver aqui agora na reação número 10, para o consumo agora de glicose pelas células do fígado. Em baixa glicemia, por uma série de eventos moleculares, o glucagon, o hormônio glucagon, sinalizará para uma redução da atividade dessa enzima, reduzindo o consumo de glicose através da via glicolítica, mantendo a glicose em circulação disponível para os outros tecidos que são do organismo, que são mais dependentes de glicose. Nós temos uma regulação ainda aqui por alanina, que é um aminoácido, também ocorre em células do fígado. A alanina vai ser formada em situação de degradação de proteínas e, no caso, os aminoácidos serão utilizados para a produção de glicose, através de uma via chamada gliconeogênese. Isso ocorrerá em situação de baixa glicemia e, portanto, a formação desse aminoácido indica que proteínas estarão sendo utilizadas pelo fígado para produção de glicose. E, portanto, fica clara a sinalização de alanina alostericamente diminuindo a atividade dessa enzima e, portanto, desligando a via glicolítica e, no caso, o fígado irá utilizar aminoácidos para a formação de glicose através da gliconeogênese. A insulina ainda aumenta a concentração dessa enzima, é um outro nível
de regulação. Então, nós vimos, em resumo, 3 pontos de regulação da via glicolítica, suas 3 reações irreversíveis, catalisadas pelas enzimas listadas, e as estratégias de regulação passaram pela afinidade enzimática, no caso da exoquinase, glicoquinase, regulação alostérica, na fosforotoquinase 1 vimos vários exemplos, na piruvatoquinase também, modificação covalente através de fosforilação e desfosforilação, que foi válido para essas 2 enzimas, e alterações na concentração de enzima, como nós acabamos de mencionar no caso da piruvatoquinase, induzida hormonalmente, mas a variação na concentração da enzima, regulando a velocidade de uma reação, a velocidade da via.